Agora para o sul do país, ontem nós comentávamos aqui esse assunto, né? Essa notícia de que aquela mulher apontada pela polícia gaúcha como serial killer agora é suspeita de tentar matar o marido envenenado. Dias antes dessa situação aí do bolo envenenado de Torres, no litoral gaúcho, que acabou com a morte de 3 pessoas, Deise dos Anjos ofereceu um copo de suco pro marido, pro Diego dos Anjos. E aí, quando ela descobriu que o filho também havia se servido da bebida, ela fez a criança, ela provocou o vômito na criança. É isso, Paula Neyman? Conta tudo pra gente demais. Esse capítulo parece coisa de novela mesmo. É um enredo surreal. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia também, Fábio, Sheila e a todos. Exatamente, mais um episódio, então, dessa grande novela que tem sido essa investigação. Então, após a Polícia Civil do Rio Grande do Sul ter encontrado uma das provas mais contundentes da investigação, que foi uma nota fiscal da compra do arsênio, o veneno, então, no celular de Deise Moura dos Anjos, agora ela é investigada por outras mortes também. De acordo com a investigação, ela comprou, num período de 5 meses, 4 vezes o veneno pela internet. Agora ela é suspeita de ter tentado matar o marido e também o filho. Alguns dias antes do episódio do bolo, então, ela serviu uma bebida, um suco de manga para o marido. E o filho acabou tomando também. Quando ela percebeu, então, que essa criança havia bebido o suco, ela obrigou a criança a vomitar e ele acabou não tendo efeitos adversos. Já o marido passou mal logo após o consumo desse suco. Os dois foram encaminhados para exames no Instituto Geral de Perícias. Segundo a delegada Sabrina Defente, os investigadores trabalham com 10 possíveis envenenamentos ligados a Deise, incluindo os óbitos e também as tentativas. Até a morte do pai dela, que aconteceu em 2020, está sendo investigada. A gente vai ouvir agora o delegado falando sobre isso, Paula? Isso, a delegada Sabrina Defente. São apenas suspeitas, tá? Pela forma do falecimento do pai, enfim. Mas essas questões estão sendo apuradas ainda no decorrer do inquérito e se essas nossas suspeitas se confirmarem, vai ser feito um pedido de exumação para que isso possa ser comprovado. Então são pelo menos 10, né? A gente está falando entre tentativas e aí no caso do filho acaba entrando como uma tentativa de homicídio também, né? Muito embora ela tenha salvado aí a criança tomou o suco que pode ter sido envenenado, né, Paula? Exato, até agora, de maneira oficial, a polícia relaciona a Deise dos Anjos com 4 mortes. Neuza, Maida e Tatiana, que foram as mulheres que comeram o bolo envenenado no Natal, e também o Paulo, que é o sogro que morreu meses antes. Mas ela também é suspeita de outras 3 tentativas de homicídio, da sogra Zeli, do filho de Tatiana e do marido de Maida, que também comeram o doce no Natal e precisaram de atendimento médico. E pode ser que sim, que o filho e o marido entrem nessa investigação como tentativa de homicídio. O delegado Kleber Lima diz que as investigações colocaram os policiais diante de um quadro muito complexo. Vamos ouvir o delegado. Podemos dizer que estamos com uma situação fora daquela criminalidade que nós estamos acostumados a combater. Uma pessoa inteligente, mas dissimulada, controladora e que revela traços, sim, de psicopatia. A perícia analisa ainda os alimentos que Deise levou para Zeli no hospital, no mesmo dia, inclusive, que a Deise foi presa. Eles procuram o veneno em uma garrafa de suco, no pastel e nos chocolates que foram levados para Deise no hospital, enquanto ela já estava internada. No dia, ela não comeu nenhum desses alimentos, porque uma das pessoas da família estava no quarto com Zeli e achou suspeito que os materiais ali, os alimentos, estavam abertos, os lacres estavam abertos. E esses alimentos, então, foram levados pela própria família até o Instituto Geral de Perícias para que veja, então, se há arsênio, se há veneno nesses alimentos. Outras questões também estão sendo investigadas, como o fato de Deise ter comprado, então, de maneira muito facilitada pela internet, o arsênio, que é um veneno que não é distribuído de maneira facilitada desde 2013 aqui no Brasil. Gente, foram 3 tentativas de assassinar a sogra, porque se você pegar no ano passado, quando ela conseguiu, finalmente, pelo menos é o que aponta o trabalho da polícia, cometer o crime contra o sogro dela, e no caso conseguiu, né, um resultado. Claro, a gente vai esperar todo o trabalho final de investigação da polícia, mas a polícia já tem muitos elementos em torno disso. Ali também era para vítima a sogra.
ela sobreviveu. Aí tem o bolo, né, na sequência. Zeli também se alimentou desse bolo, tanto que foi internada, permaneceu internada. Ela internada, ainda houve a terceira tentativa, levando alimento lá no hospital, não é isso? Exatamente, ela levou alguns Gente. alimentos, chocolate, pastel, suco, só que as coisas estavam abertas e aparentemente a família já desconfiava de Daisy, porque não permitiu então que Zeli comesse esses alimentos, né? Retirou dela e ela acabou não comendo. E uma informação importante também sobre o caso do filho e do marido, que já faz algum tempo que eles consumiram o arsênio, mas mesmo assim eles vão fazer testes então no Instituto Geral de Perícias. Isso porque o arsênio, ele se acumula no tecido do corpo e ele pode permanecer por um tempo indefinido no corpo ali junto aos tecidos. E por isso então pode ser comprovado essas outras tentativas de homicídio por parte de Daisy. E algo muito importante, assim, a gente falava até fora do ar, né, Fábio? De repente ela tentou contra o sogro, deu certo. O pai, a investigação aí que vai mostrar ou não. Ninguém descobriu, ninguém desconfiou dela. Foi tentando. Mas eu acho que assim, o que a gente fica de lição dessas histórias que estão rodando, a gente falou do Piauí, tá falando de Torres agora no Rio Grande do Sul, né? Do Piauí, daquela família que, enfim, uma tragédia enorme. Esses casos são descobertos, né? A polícia encontra esses indícios, vai atrás e descobre quem fez. No caso do Piauí, aquelas 2 crianças que morreram, havia ali a investigação, e a investigação foi falha. Mas agora, né, se percebeu que aquela mulher que foi presa não era, muito provavelmente não é responsável pela morte daquelas 2 crianças. Então, esses casos são descobertos, né? Porque até Sheila, e Fábio e Paula, tem gente que levanta a hipótese de, vocês ficam noticiando muito isso, pode dar ideia aí para o pessoal. Não, muito pelo contrário. Trazer esse tipo de informação mostra que a polícia vai atrás e descobre, sim, né? Que esse tipo de criminoso não fica impune, não.